abandonando a murmuração. O que é a murmuração? Nós vamos entender o que significa esta palavra, e nós encontramos no hebraico algumas expressões como o lashon hará, que é o ato de falar mal de alguém ou de criticar situações, criticar atitudes, criticar atividades, criticar relacionamentos, enfim, fazer críticas desconstrutivas, desnecessárias, desmotivadoras e que não apoiam em nada. E para nós, como igreja, nos mantermos coesos, unidos, firmes, fortes e cada dia mais ascendentes, para nos assemelhar ao corpo de Cristo, precisamos consertar o altar, abandonando esta prática que ela está tão próxima de nós, tão próxima. Tiago, o apóstolo, diz que a nossa língua, ela é um membro tão pequeno e se vangloria de coisas tão grandes. Eu creio que já está conosco a evangelista Maria Lorena. Paz do Senhor, irmã Lorena. Aquele que honra a palavra, ele honra Cristo. Então, com toda certeza, pastor, Deus vai se apoderar esta noite do poder da palavra, pastor. Glória a Deus, irmã Lorena, que maravilha. Estaremos meditando sobre a murmuração, que é um pecado também, irmã Lorena, um pecado que impede muitas realizações. A minha Bíblia, muito bem, a minha Bíblia está aberta aqui em São João, capítulo 3 e verso 14. São João, capítulo 3, verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querida irmã Lorena, queridos ouvintes, uma questão muito interessante relacionado ao fato de Cristo ser pendurado no madeiro é o hasteamento de uma serpente no deserto. Essa serpente foi levantada no deserto, não era uma serpente viva, não era um animal, mas era uma representatividade, era uma serpente feita de metal. Mais à frente, pobres judeus acabaram idolatrando, atribuindo o nome Neustã para essa serpente, dando um nome de divindade para ela, mas a finalidade era outra. A finalidade era um livramento para eles, era a cura de enfermidades. E por que veio essas enfermidades? Inclusive existe uma curiosidade que o símbolo da farmácia é uma serpente que vai se aproximando de uma taça para expelir o seu soro cheio de veneno, que é um animal peçonhento. O símbolo da medicina é uma serpente hasteada numa estaca, no madeiro. O símbolo da nutrição também tem a serpente. O símbolo da odontologia, por incrível que pareça, tem o símbolo da serpente, tem uma serpente também hasteada. E até a enfermagem tem uma serpente em sua representação. A serpente se transformou num animal icônico. Por quê? Ora, o povo de Israel começou a murmurar, começou a até mesmo atribuir a qualidade divina, celestial do maná a uma qualidade vil. Começaram a chamar o pão que desceu do céu, o maná, de um alimento vil. E como eles fizeram esta murmuração, que foi o cúmulo, murmurando não somente de Moisés, mas murmurando de Deus também, o que aconteceu? As serpentes abrasadoras começaram a dizimar a população que estava no deserto. Então, para que nem todos morressem, depois que Moisés clamou a Deus, Deus disse: Moisés, você vai construir uma serpente de metal. Você tem seus artífices, e aquele que for picado por essa serpente vai olhar para a serpente de metal. Os que forem picados pelas serpentes ardentes do deserto vão olhar para essa serpente de metal e eles não morrerão. Pelo contrário, eles serão restituídos, serão curados. E aqui agora, o Senhor Jesus, em São João capítulo 3, irmã Lorena, verso 14, diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Nós vamos chegar nesse versículo no final da nossa explanação. Mas falando de murmuração, o povo murmurando contra Deus. A murmuração, meus irmãos, é um pecado terrível. É um pecado muito perigoso. E nós devemos extrair lições muito importantes sobre o pecado da murmuração, porque esse sempre foi um dos que mais causaram problemas no meio do povo de Deus. Encontramos, inclusive na Bíblia Sagrada, exemplos que marcaram os israelitas, deixando até sequelas. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje, muitos dos inimigos de Israel persistiram exatamente por causa de murmurações milenares, há séculos atrás. Moisés, na época da lei, quando o povo estava recebendo a divisão das terras, não pôde entrar por causa da murmuração. Os murmuradores contagiam outras pessoas, inclusive unindo as pessoas em propósitos perigosos e nefastos. E nós vamos ver nesse tipo de pecado, de pecaminosidade, o significado, as origens da murmuração dos israelitas e até as revoltas que foram geradas por essas murmurações. Vamos encontrar, inclusive, é triste isso, mas é verdade, vamos encontrar reflexos de murmuração na igreja primitiva e até na atualidade. Até na atualidade, o que acaba impedindo o trabalho de Deus na igreja, irmã Maria Lorena. Com toda certeza, pastor, a murmuração, ela atrasa até o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa. Porque a murmuração, ela é que nem um pecado de feitiçaria. Então, o pecado da murmuração, ele consegue até mesmo impedir o projeto de Deus na vida de um obreiro, de uma obreira, na vida de um membro da igreja, na vida de um frequentador. Porque enquanto nós estamos murmurando, pastor, nós estamos abrindo brechas para o inimigo impedir o agir de Deus. A Bíblia diz que tantos que murmuraram pereceram no caminho. Nenhum deles entrou na terra prometida por causa do pecado da murmuração. O pecado da murmuração é uma coisa tão terrível, ouvintes de casa, que pode destruir uma família inteira, pode destruir uma igreja inteira, pode destruir o projeto de Deus, aquilo que Deus tem através da tua pessoa, pode ser impedido por causa da murmuração, pastor. Certamente, irmã Lorena, eu encontrei, antes de me reconciliar com Deus, na literatura, a palavra murmúrio. A palavra murmúrio, que significa falar em voz baixa. Mas por que alguém murmura falando em voz baixa? Para que o objetivo da murmuração, a pessoa objeto da murmuração, não tenha acesso ao conteúdo que está sendo ali veiculado. Então, é algo secreto, é algo que acaba sendo covarde, porque não tem como o reclamado ser ouvido e se defender da murmuração, dos reclames do reclamante. O que significa murmuração? De acordo com o dicionário Aurélio, significa dizer mal, maldizer, fazer mau juízo, falar contra alguém, conversar difamando ou desacreditando, criticar. E era exatamente esse um dos pecados mais comuns entre o povo de Deus. Olha que tristeza. Um dos pecados mais comuns. E se você conhece alguém que gosta de murmurar, conhece algum murmurador, fique de olho nessa pessoa. Limite os seus espaços. Porque esta pessoa que hoje murmura do ministério, murmura da diretoria, murmura do pastor, murmura da irmã Lorena, murmura do programa de rádio, murmura de tudo que acontece na igreja, essa pessoa amanhã, ela vai murmurar de você. E sabe o que é triste? Você nem vai saber. Você vai pensar que essa pessoa está murmurando com você, mas depois ela vai murmurar de você. A origem da murmuração dos israelitas. Como é que esse povo começa a murmurar? A falta de alguns elementos necessários para satisfazer as necessidades. Por exemplo, faltou água, comida, proteção do sol, cansaço.
fadiga, frio, entre outras dificuldades, porque deserto é deserto. Vamos ser sinceros, deserto é deserto. Aí nós entendemos que eles murmurando, eles praticam um ato, irmã Lorena, chamado presunção. O que é presunção? O verbo presumir significa você tirar uma conclusão precipitada. Então eles murmuravam. Se eles pedissem para Deus, Deus estava pronto para dar. Mas eles preferiram presumir. Eles preferiram a murmuração. Assim também existem muitas conclusões antecipadas que as pessoas tiram, até mesmo da igreja, da diretoria, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que aconteceu, criticando alguns trabalhos, o andamento de algumas situações, criticando a forma de Deus operar, criticando o trabalho, criticando isso, criticando aquilo. Infelizmente, as pessoas fazem isso por presunção. O que é mais triste é que muitas pessoas murmuram, e daí depois que elas veem que estavam erradas, elas não fazem nem meia culpa, elas nem se desculpam, elas não têm nem o mínimo de dignidade de chegar até a pessoa que foi o objetivo da murmuração e dizer: olha, eu estava enganado. Claro, existem algumas exceções, mas eu estava enganado, eu murmurei, eu falei mal de você, eu critiquei a forma, eu critiquei o conteúdo, eu critiquei a eficácia, eu critiquei tudo, mas eu estou arrependido. Isso é muito difícil, isso é muito triste para o corpo de Cristo, irmã Lorena. E o que existe de pior para uma família é quando um pai é murmurador, o filho escuta a murmuração. Infelizmente, existe uma possibilidade muito grande de futuramente o filho ser murmurador igual ao pai, irmã Lorena. É verdade, pastor, ouvintes de casa. O pecado, ele traz muitas consequências à murmuração. Quando nós vemos Miriam e Arão murmurar contra a esposa de Moisés, Deus feriu os dois com uma lepra. Deus repreendeu eles no ato da murmuração. Por isso, meu irmão e minha irmã, quem sabe essa luta que você está passando não é o pecado da murmuração. Você está descontente, não murmura. Dobra teu joelho, fala com o Pai, explica para o Pai o que está deixando você triste. Ah, papai, eu não estou contente com isso, com aquilo. É melhor do que murmurar. É melhor orar, e Deus vai consertar os dois lados. O próprio Pai vai falar contigo, e Deus vai consertar aquilo que está te deixando triste. A coisa melhor que tem, pastor, quando nós estamos incontentes com algo, é nós abrir o coração para Deus, é dobrar o joelho, conversar com Deus e explicar o que está acontecendo. Nós podemos evitar o pecado, pastor. Certamente, irmã Lorena. A origem das murmurações, como eu disse, foi a falta, a carência, né? No deserto é difícil, mas tem um outro problema, irmã Lorena: os povos estranhos que estavam no meio, o vulgo. Esse termo se refere a outros povos que acompanharam os israelitas. Ali no meio tinha gente estranha, tinha até egípcio, tinha cananeu, tinha malequita, que se misturou com o povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 12, verso 38, vai denominar esse povo o vulgo do povo. Não era o povo de Deus, não era o verdadeiro israelita, não. Poderíamos usar uma expressão atual: eles caíram de paraquedas na situação, e é claro que eles nunca iam entender o propósito de Deus. Terra prometida, terra que mana leite e mel, terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó. Que parte temos nós com Abraão? Que parte temos nós com Isaac, com Jacó? Porque era o vulgo. Então muitas pessoas murmuram porque elas não têm essa consciência da revelação verdadeira de Deus. Por isso ela não entende. Ela não entende, ela como se caiu de paraquedas.
Ela não tem interesse na santificação, não tem interesse na sã doutrina, não tem interesse no céu, não tem interesse em ver a igreja abençoada, não tem interesse em ver o crescimento da obra, não tem interesse em nada. O interesse é somente encontrar defeito. Por quê? Porque não lhe foi revelado a salvação. O vulgo não tinha a revelação da terra prometida, nem queria saber disso. Quem tinha essa revelação eram os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então, um crente que vai morar no céu, é muito difícil ele murmurar. Muito difícil. Muito difícil. E quando ele murmura, ele ainda murmura para Deus. Porque ele sabe, ele tem a revelação intrínseca em sua alma. Então, esses povos com costumes diferentes influenciaram negativamente o povo de Israel. Eles acusavam Moisés de maltrato para o povo, questionavam a alimentação. Falta carne, falta cebola, falta pepino, falta melão, falta até sepulcro. Eles diziam, falta até sepulcro. Nós vamos morrer e vamos ser enterrados aqui no deserto mesmo. Vamos ser enterrados aqui no deserto. O vulgo da terra. Então, uma das características dos murmuradores é serem os denominados os vulgos. O que é o vulgo? O que é alguma coisa que te lembra vulgo? Vulgar. O que é vulgar? Sem prestígio, sem propósito, sem revelação, sem ter entendimento, sem ter uma definição, sem saber de onde veio, sem saber onde está e sem saber para onde vai. É assim o vulgo. O povo de Israel não, ele sabia, não, eu vim de Abraão, aonde eu estou? Estou no deserto, para onde eu vou? Vou para a terra prometida. Sou murmurador, mas eu vou para a terra prometida. O vulgo da terra não. Ele não entendia isso. Ele não entendia isso. O povo estava insatisfeito, murmurava. Aonde chegava, qualquer parte, era as águas amargas, era falta de carne, era falta de água, era falta de pão, era o calor, era o frio, era a jornada do deserto. Mas o incrível, irmã Lorena, é que a roupa não envelhecia, o sapato não se gastava. Durante a noite, Deus era uma coluna de fogo, durante o dia, Deus era uma nuvem, proporcionando o efeito ar-condicionado para o povo de Israel. Por isso eles murmuravam antecipadamente por presunção, irmã Lorena. Eu imagino, pastor, a gente com uma coluna de fogo do nosso lado, a alegria que não seria o gozo da presença de Deus, iluminando nosso caminho pela madrugada, sabendo que Deus estava ali junto a todo momento do dia, aquele refrigério daquela nuvem te guardando do sol, o maná descido do céu. Seria um gozo completo. E assim é diferente hoje. O Senhor está do teu lado. O Senhor te guarda, ouvinte de casa. O Senhor prepara teu pão de cada dia. Cada manhã, pastor, que nós levantamos, respiramos o refrigério da presença do Senhor pela madrugada da nossa vida. Não há motivo para nós reclamar, mas sim há motivo para nós agradecer muito, pastor. É verdade, irmã Lorena. Temos que agradecer. Quando o espírito da ingratidão começa a invadir o nosso coração, fica perigoso. Porque o que é ingratidão? É o contrário da gratidão. Gratidão é reconhecimento. Ingratidão é quando nós abandonamos este reconhecimento. Aí é muito perigoso. O primeiro aspecto da ingratidão é a insatisfação. Depois, a insatisfação se transforma em tédio. Do tédio, se transforma em más intenções do coração. Quando o coração está cheio de má intenção, aí começa a sair a verbalização dessa má intenção, que é a murmuração. E isso gera revolta. Os murmuradores angustiaram Moisés a ponto de ele querer deixar o próprio cargo. Números capítulo 11, verso 11 até o 16, estava profundamente abatido, desmotivado.
A murmuração induziu Miriam e Arão, como a irmã Lorena já falou, a se revoltar contra o seu próprio irmão, sangue do seu sangue, Números capítulo 12, verso 1 até o 8. A murmuração fez com que os filhos de Coré se rebelassem, se revoltassem contra Moisés, Números 16, 1 e 2. Coré, Datã, Abirão e Om se revoltaram contra Moisés. Murmuração vai crescendo, vai criando corpo. Os murmuradores questionavam o governo de Moisés, tanto na questão civil como religiosa, tanto na questão civil, ou seja, a liderança administrativa, tanto quanto o religioso. Bom, o civil seria os talentos políticos, administrativos, organizacionais de Moisés. Agora, religioso, espiritual, meus irmãos, não tinha o que negar. Moisés era nitidamente um grande homem de Deus. Mas o povo não conseguia ver isso. Por quê? Por causa da murmuração que cega. E quais foram as consequências? Como a irmã Lorena disse, Miriam foi ferida por uma lepra por causa da sua sedição, por causa da sua rebeldia. Arão foi induzido pelos murmuradores a criar um bezerro de ouro, achando que Moisés não ia descer mais do Monte Sinai. Olha onde chega a murmuração. É capaz de deixar um sumo sacerdote tão fora da razão que ele constrói o bezerro de ouro, que é o símbolo de Wall Street hoje, nos Estados Unidos. Wall Street, um dos símbolos é o boi Apis, lá do Egito. Os judeus saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Então, essas queixas, essas murmurações, acabaram perpetuando-se por muitas gerações. Inclusive, alguns da própria tenda de Coré foram sepultados vivos, porque a terra abriu a sua boca. Assim, irmã Lorena, é interessante a Bíblia dizer que por causa do pecado dos amorreus, irmão Davi, por causa do pecado dos amorreus, a terra vomitou eles para fora. Por causa do pecado, da idolatria, da prostituição, da iniquidade. Mas em lugar nenhum a Bíblia diz que esses amorreus, os heteus, os heveus, os girgazeus, os ferezeus, enfim, todo aquele povo que habitava Canaã, que habitava o Oriente Médio, o Oriente Extremo, em lugar nenhum encontramos eles murmurando. Eles nunca murmuraram dos deuses deles. A terra vomitou eles para fora. É o contrário do povo de Israel. O povo de Israel murmurou, ao invés da terra vomitar, sabe o que a terra fez? A terra engoliu. Irmã Lorena, a terra abriu a boca para engolir eles, irmã Lorena. Que coisa tremenda, a própria natureza. Ela não aceita o pecado da murmuração. Imagina quanto mais Deus. Você já agradeceu hoje pela família que Deus te deu? Será que você não murmurou pelo esposo que Deus te escolheu, pelos filhos que Deus te deu? Seja mais grato, seja mais abençoado. A partir de hoje, no lugar da murmuração, coloque o lugar da gratidão. No lugar de você maldizer a tua casa, a tua família, o teu trabalho, até mesmo a igreja que você congrega, por que não agradecer por ela? Por que não vencer o inimigo da tua alma? Lembra que a igreja está na mão do homem e não existe ninguém perfeito. Enquanto ela estiver na mão do homem, ela sempre vai ter algumas falhas, mas não olhe para as falhas de igreja, olha para a qualidade de Cristo, olha para o Calvário, foi Ele que derramou o seu sangue por você. Você nunca vai ter em lugar algum, você vai encontrar perfeição. Então olha para Cristo que foi perfeito, que morreu por amor à tua alma, abraça a eterna salvação e larga, abandona a murmuração, que é o pecado, que é o pior pecado que existe sobre a terra, pastor. É o pecado da murmuração. Misericórdia, é triste, irmã Lorena, é triste. A Bíblia diz, no Salmo 106 e 25, murmuravam em suas tendas,
murmuravam em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Não deram ouvidos ao Senhor. Os que entraram pelo caminho da murmuração, irmã Lorena, nenhum entrou na terra prometida. Nenhum. 1 Coríntios 10:10. Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ouvinte, você já ouviu falar em Malaquias 3:10, pela minha boca, pela boca de muitos pregadores, cooperador, diácono, presbítero, Deus dizendo: e por causa de vós repreenderei o devorador? Você sabe o que é um devorador? É aquele que devora. Só que chega um tempo que o seu estômago está cheio e basta para ele. Ele devorou o necessário, ele parou. Ele tomou, ele comeu, ele roubou o necessário, ele parou. Esse é o devorador. A Bíblia Sagrada, aqui em 1 Coríntios 10:10, ele está dizendo o seguinte: quando você é dizimista, mas você é murmurador, você pode perecer não pelo devorador, mas você vai perecer por um adversário pior, que é o destruidor. Sabe o que é o destruidor? Aquele que destrói. Ele não devora. O devorador, ele devora para comer, para se alimentar. Por exemplo, pulgão, ele come até se fartar. Até se fartar. Se fartou, ele parou. O destruidor não faz assim. O destruidor, ele é enquadrado também lá em João capítulo 10:10. O trabalho do diabo é roubar, matar e destruir. O destruidor. E ele está intimamente relacionado à murmuração. Olha aqui, 1 Coríntios 10:10. Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, você é dizimista, Deus repreende o devorador. Mas você murmura? Meu querido, e agora? Como é que você vai vencer o destruidor? Passando zíper na boca. Passando super bonder nos lábios. É isso mesmo. Você vai evitar fazer críticas. Cuidado com a murmuração. Cuidado. É muito perigoso. É muito perigoso, irmã Lorena. Provérbios 19:3 fala daqueles que murmuram contra Deus. A estultícia do homem. O que é estultícia? É loucura, tolice, besteira, bobagem, falta de sabedoria. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, ou seja, a tolice do homem vai perverter, vai estragar o seu próprio caminho, a sua própria vida. E o seu coração se irará contra Deus. Pela tolice o homem se ira contra Deus. E quando alguém se ira contra Deus, o que ele faz? Murmura contra Deus. Olha aí. Murmuração contra Cristo, São Lucas capítulo 5, verso 30, a Bíblia diz que os escribas dos judeus e os fariseus murmuravam contra os discípulos de Cristo, dizendo: por que eles comem com publicanos e pecadores? Murmurando de Cristo. Lá em João 7:12, quando Cristo estava na festa dos tabernáculos, eu estou fazendo uso aqui, irmãos, de palavras que estão intimamente relacionadas ao termo murmuração. João 7:12, e havia grande murmuração entre a multidão a respeito de Jesus, a respeito dele, estamos falando de Cristo, e alguns diziam: ele é bom. Olha aí, murmuração. O que é uma murmuração? Às vezes nós pensamos que uma murmuração é somente uma crítica desconstrutiva, uma ofensa, uma difamação ou uma calúnia, mas até um elogio precipitado pode ser interpretado como murmuração, porque você não imagina o que você vai falar e depois você tem que desfalar o que você falou, daí vai ser pior. Você vai se contradizer, você vai entrar em descrédito, você vai se desacreditar a si próprio. Então, seja comedido, seja vigilante antes de falar alguma coisa. Olha o que eles diziam: ele é bom. E outros diziam: não. Antes, engana o povo. Ou seja, alguns diziam: ele é bom. Ou diziam: não, ele engana o povo. O que Jesus falou? Não existe ninguém bom. Bom é o meu Pai que está no céu. Então, cuidado com a murmuração. Vamos aqui até subdividir murmuração positiva, murmuração negativa. Não se precipite antes de elogiar alguém, não se precipite. E nem de criticar, porque quando você elogia alguém, daqui a pouco você pode criticar aquela pessoa. E quando você critica uma pessoa, é perigoso que aquela pessoa um dia tenha que fazer um favor para você e você vai ficar envergonhado. Então, cuidado. Contra a liderança, Êxodo 17:3, irmã Lorena.
Tendo, pois, ali o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Olha que murmuração terrível. O que Moisés ia fazer, irmã Lorena? O que ele podia fazer numa situação dessa? É verdade, pastor. Eu imagino o peso do cargo de um homem igual Moisés, igual os líderes da igreja. Nós vemos que eles dão o que eles têm, e muitas vezes eles dão até aquilo que eles não têm, para manter uma obra de Deus em pé. A coisa mais linda, pastor e ouvintes de casa, é nós amar a nossa liderança, é nós dobrar o joelho e orar por eles, para Deus dar força para eles vencerem as batalhas, porque não é fácil. O Senhor, como pastor, o Senhor sabe o preço que o Senhor paga para liderar uma igreja. Ai, que coisa pesada, que cruz, mas fizemos com alegria, com gozo. Muitas vezes gemendo, chorando, mas lá estão nossos líderes, em pé na presença do Senhor, fazendo a obra com alegria. Moisés chegou a perguntar e dizer: Senhor, fui eu que gerei este povo todo. Senhor, lembra da tua misericórdia. Que coisa profunda, pastor, é lembrar na liderança e no sofrimento que Moisés teve para chegar a ver a terra prometida e não poder entrar nela por causa da murmuração do povo. Em nome de Jesus Cristo, é um apelo que eu faço hoje. Vamos parar de murmurar, de criticar, de ficar descontente com tudo. Vamos começar a agradecer mais do que reclamar. Deus vai abrir as janelas dos céus. Deus vai se alegrar com todos tomarem uma mesma decisão, abandonar o pecado da murmuração e abraçar a graça da gratidão, em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus, irmã Lorena. Eu louvo a Deus pela vida de uma pessoa agora que nós jamais poderíamos relatar ou identificar sua personalidade, mas essa pessoa, eu quero parabenizar essa pessoa que está nos ouvindo agora e que mandou uma mensagem para nós aqui, pedindo perdão para a irmã Lorena, pedindo perdão para o irmão Milton, para a Igreja Deus e Amor, que já murmurou da pessoa, murmurou da obra e está pedindo perdão agora. Eu quero parabenizar essa pessoa. Meu querido irmão ou irmã, não sei quem é, parabéns, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu te amo em Cristo, meu querido, e a irmã Lorena também te ama em Cristo. Todos nós passamos por falhas, todos nós, mas o que é lindo é quando nós ouvimos a mensagem e ao invés de endurecer o coração, irmã Lorena, a gente deixa o Espírito Santo falar. É a única oportunidade de receber perdão, é quando a gente abre o coração ouvindo o que Deus tem a falar. A Bíblia Sagrada fala dos maus, Judas verso 16, Judas só tem um capítulo único, verso 16, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, é isso mesmo, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. É exatamente o que acontecia nos dias de Davi. Nós vemos ali a família de Saul, Simei amaldiçoando Davi. Quando Davi volta vitorioso, Simei se humilha, né? E sabemos que ele tinha algum interesse, mas na hora de murmurar, de
de perseguir Davi. Eu lembro de uma mensagem do pastor Lorival que ele pregou sobre essa história. É um fato, né? É um fato isso. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado, muita atenção, porque é um pecado que desagrada a Deus. Deus se entristece, porque Deus, ele estabelece, se Deus tivesse estabelecido anjos para dirigir a igreja, o anjo, ele é tão perfeito em sua estrutura moral, em sua estrutura física, em sua estrutura espiritual, ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que ele não teria erro. E se ele contemplasse qualquer erro no meio do povo liderado por ele, o anjo teria autonomia o suficiente para matar alguém. E sabe por que às vezes Deus permite algumas falhas na liderança? Para que a liderança coloque a mão na consciência e reconheça e tenha misericórdia e exerça misericórdia. É por isso que Deus permite que um pastor tenha falhas. É para o pastor não viver uma vida deliberadamente pecaminosa, não. Porque a Bíblia mesmo diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Para quê, irmão Davi? Para usar de misericórdia para com todos. Porque se fosse um anjo dirigindo o povo, o anjo não teria falha, irmã Lorena. E no primeiro pecado que ele encontrasse, ele já ia matar a pessoa, porque ele não teria falha, ele não teria erro. Então é fácil. Por isso que nós também, como crentes, temos que ter cuidado quando nós fazemos uma campanha de santificação, fica um mês orando, jejuando, bem quietinho, cheio do poder, daqui a pouco já começamos a nos sentir semideuses e começamos a murmurar dos mais fracos. Foi assim que Pedro caiu. Foi assim que Jonas quase morreu afogado, por se sentir superior, por a si próprio superestimar. Porque isso gera uma murmuração arrogante em nossos corações contra alguém. Uma presunção, igual Natanael quando diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É o tipo de murmuração que Jesus conseguiu otimizar, por causa da sinceridade de Natanael. Mas muitas vezes nós somos sinceros e a nossa língua é ácida. E a nossa sinceridade, é muito importante a sinceridade, mas às vezes a nossa sinceridade, ela não soa como sinceridade, ela soa como murmuração. Então nós temos que ter muito cuidado. Por isso, irmã Lorena, que eu finalizo aqui em João capítulo 3, verso 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que Jesus foi levantado? Não somente para salvar o pecador que está no pecado absoluto, que não conhece Deus na terra, o pagão, o profano, o idólatra. Não. Jesus foi levantado, irmã Lorena, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Entre todo aquele que nele crê, nós não estamos falando só do ímpio, do que não conhece a Deus, mas do crente murmurador também. Jesus morreu para perdoar o crente murmurador. Jesus morreu para perdoar aquele que um dia ou outro já murmurou. E eu vou perguntar, quem que nunca murmurou? Quem que nunca murmurou? Quem nunca? Vamos ser sinceros? Quem que nunca fez isso? Mas uma coisa é você ter murmurado, e a outra coisa é você ter a murmuração como hobby. É você ter a murmuração como pauta de conversa. Já imaginou isso? Você procurar uma pessoa especificamente, sabendo que você vai murmurar. E que você vai ouvir mais umas murmurações para alimentar o assunto. Isso é a pauta de uma conversa. A murmuração como pauta de diálogo, irmã Lorena, é muito triste. Por isso que Jesus foi pendurado lá na cruz do Calvário, para perdoar as nossas murmurações também, irmã Lorena. Com toda certeza, pastor, só Ele tem esse poder de perdoar. Se você murmurou, você reclamou de tudo, mas ainda tem uma esperança. Hoje é dia de você fazer um concerto com o teu altar. Tira a murmuração, tira tudo aquilo que faz uma divisão entre ti e Deus. Quem sabe você está esperando uma bênção há tanto tempo, mas o pecado da murmuração impediu de você receber a tua vitória. Então chegou a hora para essa pessoa, pastor, pedir perdão a Deus,
se humilhar, reconhecer que já chega de murmuração, chega de reclamação. No lugar de você ficar reclamando de tudo, até da própria vida, a partir de hoje você vai agir diferente, você vai agradecer pelas lutas, agradecer pelos problemas, porque são eles que te amadurecem, são eles que te ensinam a ficar mais perto de Deus. No lugar de murmurar, ora pela pessoa, interceda pela fraqueza da pessoa, e Deus vai se agradar disso, pastor. Com certeza, irmã Lorena, com certeza. A Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo 29, verso 24, fala do tempo ideal. O que é o tempo ideal? O tempo messiânico, o tempo perfeito, o tempo que Deus dará uma oportunidade para o povo de Israel, para os gentios, para todo mundo. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Eu sei que infelizmente há muitas pessoas que preferem o caminho liberal, o caminho que não tem comprometimento, o caminho que não tem santificação. E daí eles murmuram da sã doutrina do Senhor, murmuram da retidão, murmuram do conservadorismo espiritual que Deus revelou. Inclusive, esse ministério é um mistério que Deus tem com a Igreja de Deus e Amor. E esse mistério está relacionado à santificação. Então, quantos que estão ouvindo agora que já murmuraram, até mesmo julgando nossas práticas como excesso? Meu querido, a Bíblia diz em Isaías 29, 24, os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Os errados de espírito virão a ter entendimento, ou seja, aqueles que estão em sendas tortuosas, vivendo de acordo com os seus olhos, igual o povo de Israel no tempo dos juízes, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, interpretando as escrituras ao seu bel prazer, lendo as notas de rodapé dos teólogos mais liberais e mundanos que existem, e entendendo que isso é ensinamento, que isso é doutrina. Não, meus queridos, Jesus ensinou a porfiar por entrar pela porta estreita. Então, preste atenção nesta orientação que o Senhor nos dá. Os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão o quê? Doutrina. Aprenderão não libertinagem, não andar de acordo com o seu próprio coração, não a proceder de acordo com a sua própria vontade, seu entendimento. Jamais. Aprenderão doutrina. Os murmuradores aprenderão doutrina. Glória a Deus. 22h56, irmã Lorena. Vamos já fazer aquela oração por aquelas pessoas que querem reconciliar com Deus, irmã Lorena. Aceitar Jesus, fazer um concerto, pedir perdão pela murmuração, pedir misericórdia, para que Deus venha dar uma oportunidade. Moisés murmurou, e pela lei ele não entrou na terra prometida, só pela graça, né, irmã Lorena? É verdade, pastor, por causa de uma ira, ele não entrou na terra prometida. Vamos dobrar o nosso joelho, ouvintes em casa. Você que quer pedir perdão agora pelo pecado da murmuração, você está desviado, longe do caminho do Pai. Você que quer aceitar Jesus agora, dobramos o nosso joelho e oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoai os nossos pecados, meu Deus, principalmente o pecado da murmuração agora. Eu te suplico perdão, meu Deus. Perdoai este ouvinte de casa que está com o rosto no pó em pranto, se humilhando diante da tua presença agora. Lembra das tuas promessas, da tua misericórdia, do teu perdão, meu Pai. Senhor, reconhecemos diante de ti que somos falhos, somos pecadores, carentes da tua misericórdia, Pai. Lava nossas vestes, purifica nosso todo pecado, limpa o interior da nossa alma, Jesus querido, e conceda a tua infinita misericórdia, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço agora, Pai, em nome de
de Jesus. Amém, amém. Vou deixando a minha despedida com a gloriosa paz do Senhor Jesus, pastor. Fiquem todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Que maravilha. Deus abençoe.